Bem-vindos ao podcast Cultura de Integridade, o podcast da Alliant. Hoje vamos falar sobre cultura e liderança nas organizações. Para isso, estamos aqui com o nosso convidado especial, Edmar Monte, Maurício Fisch e eu, Thiago Silva, que vou conduzir aqui essa conversa que vai ser muito bacana. Sou gerente de marketing da Alliant. Maurício Fisch, se apresente, por favor. Sou Maurício Fisch, sou diretor-geral da Alliant. Estou há 20 anos tratando esse tema de riscos, tema de integridade, né? E temos aqui um convidado muito especial, Edmar, por favor. Prazer, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a cultura de integridade nas companhias. Tá? Hoje estou como head de auditoria do grupo Apvida Notre Dame Intermédica. Já trabalho com auditoria já há cerca de 20 anos. Canal de denúncias aí já temos 10 anos aí já nessa luta. Tá? Temas comportamentais para a gente é fantástico, é um tema muito importante. Cultura na companhia realmente é tudo. É o que vai fazer a companhia crescer, se desenvolver de fato. Muito bacana. Edmar, nesse primeiro episódio a gente está falando sobre liderança. Perfeito. Porque no nosso nono estudo que a gente fez bem recentemente, com os dados de 2024, mas que trazem informações de 10 anos de canal de denúncia aí, nós temos um dado muito interessante. Uma em cada 3 denúncias contra líderes são consideradas procedentes nas empresas. Então a gente vê que essa questão da liderança tem muito impacto na questão da cultura de integridade, na construção de uma cultura ética e positiva nas empresas. Eu queria saber sua visão sobre isso, sobre o papel da liderança, como construir uma liderança que ajude a construir essa cultura. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. De fato, a liderança ela é o principal pilar na cultura organizacional da companhia, na cultura de integridade da companhia. Vamos pensar junto aqui um pouquinho. A cultura da companhia é determinada pela alta gestão. Tá? Estamos falando aqui de conselho de administração, nosso CEO e por aí vai. Porém, o que vai fazer com que a coisa aconteça no dia a dia, vamos chamar do chão de fábrica, são os líderes. De fato, é quem vai disseminar toda essa cultura. De cima vai vir todas as diretrizes, nós temos código de ética e conduta, cada dia mais bem elaborado, bem detalhado, N políticas que apoiam, que dão suporte um pouco mais detalhado ao código de ética, mas quem faz a coisa acontecer são os líderes. Não existe outra pessoa que não os líderes para fazer a coisa acontecer. Precisamos de líderes cada vez mais orientados, cada vez mais alinhados com o compromisso ético da companhia. Isso para a gente é o principal ponto. A gente precisa ter pessoas que estejam devidamente alinhadas com a estratégia da companhia, com o seu comportamento ético, para que a gente possa fazer a coisa acontecer. Isso é muito interessante. E Fisch, quando a gente pensa na promoção de pessoas, a gente está pensando em pessoas que estão operando muito bem, estão fazendo um trabalho muito, muito bacana e que por isso a gente quer dar uma oportunidade, trazer elas para a gestão e operacionalmente, tecnicamente, elas podem ser muito boas. Como é que a gente pode trabalhar essa questão também da liderança do ponto de vista ético, comportamental, para construir essa cultura para além da capacidade técnica desse promovido? Não, excelente pergunta. A gente tem essa questão, pegando um pouco o que o Edmar colocou, né? Eu acho assim, sem dúvida, assim, a liderança representa a cultura da companhia, né? E você quer que essa liderança também tenha seu viés, seu viés não, né? Na verdade, seu conhecimento ético, que é a ética da companhia, né? E é importante, acho que a gente está muito acostumado a avaliar as pessoas baseado nos seus conhecimentos, né? Vou promover tal pessoa porque ela é excelente profissional, sabe tudo de marketing, sabe tudo de compliance, sabe tudo da área que está atuando, né? Um técnico muito bom. Porém, será que a gente está avaliando essa pessoa nas suas atitudes? Eu acho que esse é o ponto principal, né? E pegando o gancho ainda, né? Então assim, a gente está falando, poxa, o líder é super importante? Né? Mas esse líder soube lidar com os micro temas, vamos dizer, de ética que surgiram no dia a dia, porque todo mundo aqui acho que tem ou já teve colegas tóxicos, chefes tóxicos, né? E a forma que o líder gerencia essa situação vai mostrar que ele é um bom líder, vamos dizer, ético, que segue a cultura da companhia, né? Porque é muito fácil você lidar de formas erradas nessas questões comportamentais, né? Ficar de um lado ou do outro. Agora, aquele líder que consegue lidar com essa situação de uma forma correta, isenta, levar para as instâncias corretas o que precisa ser levado, né? Isso é muito complicado de você avaliar.
E um desses pilares principais é a integridade, não só ética, mas comportamental em geral, integridade com os valores da companhia, com os clientes, etc. e tal. Então, e para isso você precisa desenvolver um arcabouço para conseguir avaliar. Eu acho que isso é o mais complicado, né? Como você vai transformar esse líder, que ele é o pilar da cultura da companhia, né? Em que ele consiga também lidar com esses dilemas éticos que surgem no dia a dia entre os seus colaboradores. Não, maravilha. E eu queria falar um pouco mais sobre o tema, Edmar, porque você trouxe... Bom, você falou a sua experiência, você já viu muita coisa, já viu líderes de muitos estilos diferentes. Perfeito. E a gente sabe que em alguns pontos são muito obviamente errados, outros são muito obviamente corretos, mas na questão comportamental tem uma zona cinzenta, algo que às vezes vem de um conflito geracional, vem de hábitos antigos, é de uma nova cultura, um novo jeito de ser. Perfeito. A gente falou aqui um pouco de prevenção, da promoção do novo líder, ou do treinamento, esse tipo de coisa. Mas chegou uma denúncia, chegou uma reclamação, e tá nessa zona cinzenta, tá nesse lugar do... Isso aqui, para mim, não foi tão errado. Assim, o que eu fiz, eu acredito que tá certo. Eu não acredito que eu feri a cultura da companhia. Como que você acha que para você construir uma cultura de integridade que beneficie as diferentes gerações, os diferentes hábitos, as diferentes atitudes, como você acha que a empresa deve agir para manter esse líder, para manter esse comportamento, mas ao mesmo tempo entender que as pessoas são diferentes e que às vezes os hábitos podem entrar em conflito um com o outro? Perfeito. Realmente, esse é um desafio, tá? Trabalho numa empresa, nossa, a gente tem... São mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil colaboradores, entre colaboradores diretos e pessoas do assistencial, médicos, dentistas, gente de todo o país. Hábitos, culturas, formas de se expressar completamente distintos. Realmente, o líder ele vai ter que se adequar a essa nova realidade. Não tem como. Não tem como, puxando um gancho um pouquinho do que o Maurício colocou, não é possível hoje a gente avaliar uma liderança simplesmente por desempenho. Tá? A gente tem uma relação muito forte desempenho versus comportamentos. Não pode-se, hoje a gente não tem mais como tolerar, aceitar nos dias de hoje, um desempenho a qualquer preço. Eu tenho um gestor que tem um desempenho, ok, mas qual o preço que os nossos colaboradores pagam para aquele desempenho daquele determinado gestor? Não cabe mais nos dias de hoje. A gente realmente precisa ter uns líderes mais humanos, tá? Até porque existem formas e formas de liderança. Não é com agressividade ou com a forma mais ríspida, vamos dizer assim, que vai necessariamente atingir o objetivo. Não, existem formas e formas de se cobrar, de se exigir o objetivo, o cumprimento do objetivo da companhia. Hoje, a gente preza muito mais pelo comportamento, não diria muito mais, mas não estaria no mesmo patamar. Comportamento versus o atingimento da meta, porque também não adianta termos um colaborador ou algum líder, ok, tem um comportamento maravilhoso, alinhado com a companhia, ok, mas os resultados? Também não tem muito sentido. A gente precisa chegar nos objetivos que foram traçados para a nossa companhia. Isso é um ponto muito interessante na medida em que tem que equilibrar, né? A entrega e o comportamento, a atitude, porque tem consequências até de longo prazo na própria performance. Perfeito. E aí o Maurício conduz uma empresa há muitos anos e que faz pesquisas, que estuda, que vê os dados de vários setores diferentes. Eu vou querer falar um pouquinho disso com você sobre o seu setor, que é muito especial. Mas eu queria, dentro do que você já viu nesses anos todos, Maurício, como que você entende que é possível fazer esse equilíbrio? Na medida em que, quando você está cobrando algo de alguém, esse alguém pode entender essa cobrança de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Mas essa pessoa tem que entregar um resultado, ela tem que entregar uma meta. Então, como que você tem visto no Brasil, pela grande quantidade de empresas que você já viu terem que lidar com esse mesmo problema, como você vê que as empresas estão lidando com isso? Eu vejo assim, duas formas principais de você lidar com isso, né, que as empresas estão fazendo. Né? Primeira, mais tradicional, que é ter uma cultura em que valorize isso, né? E tem empresas e empresas, né? Sem citar nomes aqui, a gente tem aquela empresa trator lá, que o que importa é resultado, e tá ok. Não vamos questionar aqui, acho que a empresa mudar o seu estilo de ser, né? Você pega uma startup super agressiva, que cobra 80 horas semanais de trabalho, 100 horas semanais de trabalho, quem é o último a sair, né, é fraco,
né? A piadinha que você solta lá, tá ok, se a empresa foi construída dessa forma, né? E não vamos pedir para mudar isso aqui, né? E tem as empresas que não é tolerado isso. Teve uma mudança muito grande de cultura, né? Pós-pandemia de todo mundo, né? Então, e aí a segunda forma, além de você ter a sua cultura, ou pensar numa cultura que seja uma cultura, vamos dizer assim, inclusiva, né? Ou seja, é bom ter, e tem pesquisas mostrando, né, que as empresas que são diversas, inclusive diversas em comportamento, né, tem uma performance maior que as outras, né, é também na entrada das pessoas, na seleção das pessoas, que é muito importante, né? E não só, eu acho que as mensagens que você passa na contratação, porque uma coisa é você contratar uma pessoa e falar, olha, aqui é o seguinte, aqui é trator, cara, passa por cima, vamos embora, resultado e tudo mais. Outra é você contratar falando, olha, queremos resultado, porém, valorizamos as pessoas, valorizamos, né, nossos clientes e tudo mais. E também você achar a pessoa com o perfil adequado. Então, tem essa seleção também que é muito importante de você fazer, entender quem você está contratando. É o chamado fit cultural, né? O fit cultural. Quem é essa pessoa? Quem é o famoso persona, né? Hoje em dia tudo é persona, né? Vamos desenhar a persona do colaborador ideal, não só nos aspectos, de novo, né, de conhecimento, né, e habilidades, né, o famoso chá, conhecimentos, habilidades, atitudes, mas principalmente na atitude aqui dessa pessoa, né? E é porque a pessoa não muda, né? 50% aí é determinado pela hereditariedade, 50% pela tua criação, né? Então, assim, não dá para pegar uma pessoa extremamente agressiva, extremamente assertiva, e falar, olha, você vai, meu amigo, você vai agora abraçar todo mundo, né? Não adianta. Então, você tem que dar uma selecionada dentro da diversidade que você busca, fazer uma boa seleção e contratação de pessoas. Eu acho que isso traz um gancho muito interessante, que eu queria ouvir um pouquinho de você, Edmar. Você está num setor muito desafiador. E eu falo isso com tranquilidade porque eu trabalhava no setor de saúde, eu trabalhava em hospital, ou seja, a gente estava ali, era um stakeholder da sua empresa. Perfeito. E a gente tem um desafio aqui muito importante perto disso que a gente conversou agora, que é o seguinte: você tem trabalhadores muito diferentes. Então você vai ter que lidar com trabalhadores corporativos, vai ter que trabalhar com pessoal de enfermagem, você vai ter que trabalhar com médicos, você vai ter que trabalhar com hospitais, auditores, e você tem também um outro público que também pode chegar denúncia, também pode chegar reclamações, que são os pacientes, os familiares dos pacientes, os seus fornecedores de medicamento. Então você tem uma gama muito grande que você não controla. Eu queria ouvir você um pouquinho sobre o seu setor. Os desafios específicos do seu setor que você tem que enfrentar e que você acredita que tornam esse desafio muito especial e muito específico do que você enfrenta no seu dia a dia. Perfeito. O maior desafio que eu vejo no nosso setor é em função do, vamos dizer, o nosso produto. Nós trabalhamos com vidas, tá? Realmente, a questão da cultura no nosso setor, ele tem que ser algo muito forte. E é muito forte, porque nós tratamos do que há de mais importante em qualquer pessoa, é a vida. Nós tratamos com familiares, e diante disso, a gente precisa realmente ter essa cultura muito forte em todas as instâncias da companhia. Tanto na alta administração, que sempre tem que vir o exemplo, tem que vir de cima, não tem outra forma de se implementar uma cultura, se não for por exemplo. É impossível, não tem como, na minha visão, particularmente, não tem como. Tá? A gente tem que ter realmente essa disseminação de cima a baixo. Uma coerência, né, Edmar? A empresa falar uma coisa e às vezes no dia a dia, diferente, você, né? Tá fadada ao fracasso. Eu não posso ter a disseminação da minha cultura completamente desalinhada com o que a companhia na alta gestão prega. Não funciona. Não teria como ter prosperidade um desenho nesse formato. Tá? E, diante disso, a gente tem essa cultura, de fato, muito bem disseminada em todas as instâncias. Na nossa área, tanto assistencial, que nós estamos falando aqui das nossas enfermeiras, dos nossos médicos e todos os demais profissionais, fonos, psicólogos e tudo mais, essa cultura da ética, de ter um excelente atendimento aos nossos usuários, isso para a gente é sempre, está sempre em primeiro lugar. Tá? Ter, como o nosso CEO bate muito, a dor de dono. A gente sempre tem muito essa cultura disseminada em todas as instâncias da companhia. E aí você tocou num ponto muito, muito importante, delicado, e que a gente vem percebendo na nossa observação das tendências nesse setor,
que é esse risco espalhado. O risco não está só no compliance, na auditoria. Você tem um risco que está no recursos humanos, você tem um risco que está espalhado. Como que é essa integração de áreas? Como que você gosta de trabalhar esse tipo de situação? Para você não ficar só chegando o problema, mas quando a gente fala em construir cultura, a gente está falando em prevenção também, né? Em fazer com que a coisa fique bem para todo mundo, não seja um ambiente tóxico. Só que não depende só de você. Perfeito. Depende de você trazer outros setores da empresa, como, por exemplo, recursos humanos, para essa ideia. Como é que você faz isso? Qual é o plano? Vamos lá. Para a gente é maravilhoso, por quê? Hoje o canal de denúncias está inserido no pilar, é um dos pilares da auditoria interna. Tá? Lá na nossa auditoria interna nós temos 4 pilares. Um deles, auditoria de processos. É uma base, é uma fonte de dados para a gente, tudo que acontece no canal. Tudo que acontece no canal de denúncias serve de balizador para que a gente vá examinar determinados processos, com o objetivo de melhorar aquelas atividades que, por algum motivo, alguma razão específica, tá desalinhado com o comportamental da companhia como um todo. Fora a auditoria de processos, nós temos aqui a área de recursos humanos, a gente trata, assim, de uma forma mensal, bimestralmente, a gente faz um levantamento de tudo que acontece no canal de denúncias e direcionamos para que o RH tome algumas ações junto às unidades assistenciais. Por exemplo, é muito comum a gente receber relatos das pessoas se sentirem assediadas ou coisa do gênero, mas muitas vezes não se trata de um assédio, se trata mais de um conflito na relação de trabalho. Uhum. Poxa, mas se está acontecendo muitos relatos de conflito na relação de trabalho, vamos tratar. Em determinadas unidades, a gente faz um movimento, faz uma campanha lá na unidade, reforça a questão de treinamento, realiza treinamentos, inclusive, do canal de denúncias, tal, para evitar que aquele conflito cresça e se torne, de fato, um assédio no futuro. Até para mostrar também que a companhia, reforçar o conceito de que a companhia não tolera aquele tipo de comportamento no seu dia a dia. Esse é um ponto crucial para a gente. Muito interessante. Tanto RH quanto a área de compliance. É outra área também muito parceira nesse sentido. Todos os movimentos que acontecem no canal de denúncia, a gente precisa tomar algumas ações, já com a forma de prevenção, de forma de mitigar que aquela situação torne a acontecer novamente. Hoje, nossa companhia está passando por um momento de transformação absurda, com essa combinação, tanto a Apvida quanto a autoridade intermédica. É um choque cultural absurdo, são muitas pessoas de todo o país, você tem que ter um alinhamento muito forte, e esse é um momento realmente desafiador para a gente, e o canal de denúncias eu vejo como uma ferramenta muito forte, como um termômetro. Eu vejo mais como um termômetro para ver o direcionamento, tanto para a auditoria de processos, quanto para a área de compliance, quanto para a área de recursos humanos. A gente trabalhando com o canal, né, tantos anos na Allianz, é muito interessante pensar nisso, porque uma coisa é quando o canal só é utilizado para aquele pico de problema. Quer dizer, tem um backlog muito grande, são muitas denúncias acontecendo, e a gente tem que ir trabalhando aquilo, tratando, etc. E aí o que chama atenção, o que vai para uma discussão de comitê, o que vai vir um destaque, um case, é um caso mais grave, um caso mais interessante. Mas o canal também é uma fonte de informação, né? Assim, o canal ele traz uma informação sobre o que está acontecendo no seu dia a dia. Pequenas coisas em volume, como você falou, elas têm elas passam uma informação. E, de repente, numa região está acontecendo uma coisa, mas é uma denúncia que aparece muito ali e que não aparece em outra. Como é que você vê isso do canal como uma fonte de dados? Como uma fonte de... um radar do que está acontecendo na empresa? E está tendo uma tendência nisso, né? A gente vê muitos clientes nossos, né, já pedindo acesso aos dados brutos, vamos dizer, né, do relato, né, e de uma forma fácil de coletar, né. Então, e o que é interessante, né, é muito importante analisar o histórico disso, você ter anos e anos de dados para você trabalhar, né, e inclusive categorizando isso, né, acho que tem um trabalho pós captura dessa denúncia, né, que é fazer uma classificação, né, eventualmente que área, porque o denunciante erra ou não coloca informação e tudo mais, né? Poxa, que área que foi, qual é vamos dizer, o tipo da denúncia, porque muitas vezes você usa um tipo que para o mercado, vamos dizer assim, né? Um tipo público que é mais fácil de fazer, mas internamente é conhecido com algum outro nome, né? Qual foi a conclusão? Né? É importante você ter esses dados todos. E isso vai te dar realmente
a tendência, não só a tendência, né? Mas também pode te dar ajudar a resolver um problema rapidamente, né? Um exemplo a gente notou, por exemplo, num cliente nosso, um aumento de ações trabalhistas numa certa região, e quando você fazia um drill down ali, você via que era uma unidade, né? Era um gestor novo. E aí, indo mais a fundo, né, era aquela coisa que você colocou, Edmar, assim, que era uma cultura que eles estavam acostumados, chega um gestor, a gente estava conversando um pouco antes, Perfeito. né? Um pouquinho mais duro, um pouquinho mais pragmático, e esse choque cultural se leva a um aumento, por exemplo, de reclamações trabalhistas, de denúncias que levou a reclamações trabalhistas, né? E podia gerar um processo trabalhista. A gente sabe que processo trabalhista aqui chance zero de... Pode fechar a empresa. Pode fechar a empresa, né? Assim, o custo disso aí paga o canal e sobra, né? Então, assim, você tem tanta essa questão de você conseguir agir estrategicamente com dados de canal ou qualquer dado que tenha, mas você também agir muito pontualmente, operacionalmente, para resolver aquele assunto. Né? E vai evitar muito custo, né? Acho que tem um custo evitado, né? Que o canal, que outras ferramentas que a gente tem, até porque a área de compliance, né, assim, muitas vezes está como custo, né? Pô, esses caras aí, você tem 30 pessoas, pô, olha a folha dele, né? Pô, para 2025, vamos cortar o quê? Não, peraí. É verdade. O quanto trouxe de receita, isso também é importante tá anotando, avaliando, falando, olha, naquela unidade, naquela região, né, reduzimos de tanto para tanto processos, turnover, que também para contratar é muito caro. Né? Então, e até agora fazendo o papel aqui, mas você tem esse tipo de indicador? Como você trabalha isso dentro da vida da internet? Esse é um indicador que a gente tem muito forte dentro da auditoria como um todo, não especificamente só o canal de denúncias, mas realmente a gente tem como uma meta realmente demonstrar anualmente, tá, tudo o que foi recuperado. Muitas vezes, em alguns casos, é até um pouco difícil a mensuração, questões mais questões intangíveis aqui, vamos dizer assim. Mas tem muitos casos que você consegue demonstrar de uma forma muito direta, tá? Que realmente o canal de denúncias ele traz valor, ele agrega valor para a companhia, ele não é despesa, ele é uma área que de fato se paga. Tá? E com base nisso, como a gente consegue demonstrar isso, já vem conseguindo demonstrar isso ao longo desses 10 anos, realmente a gente só cresce. É uma área que, de fato, a gente tem crescido bastante, tá? E sempre consegue diversas melhorias. O canal de denúncias, quando eu iniciei na companhia, já era algo interno. Em 2018, aí, contratamos a ECTS, a Allianz, tá? Já houve um desenvolvimento muito maior, trouxe uma robustez maior aqui para esse nosso processo realmente de apuração do canal. Só a questão do anonimato para a gente já é uma segurança muito grande, muito forte para os nossos colaboradores, parceiros e todo mundo. A gente sabe que realizar uma denúncia é algo muito delicado. As pessoas ainda têm um certo receio, têm uma certa resistência. Eu estava até conversando com o Maurício. Medo de retaliação, né? Sempre. A gente tem políticas para isso, mas de fato é algo que sempre preocupa quem está realizando a denúncia. Eu estava até conversando com o Maurício já antes, um pouco sobre esse tópico, realmente, a gente tentar até desenvolver outras ferramentas para a gente conseguir ter um contato um pouco mais próximo do usuário, mas sem perder a questão do anonimato caso a pessoa opte, né, por esse anonimato. E aí você toca num ponto, é muito bom o convidado que já dá os ganchos pra gente, né? A gente vai conversando e já consegue encaixar os assuntos. Porque o que a gente tem aqui, quando a gente vai falar de construir cultura, a gente está falando de duas coisas basicamente. A primeira é construir confiança. Perfeito. Você não tem uma cultura de integridade se você não tem confiança entre as partes. A questão do anonimato não é uma que está desconfiando que é possível usar, mas é porque às vezes é um tema delicado, você não quer se expor, etc. Perfeito. Mas a partir daí vem uma outra coisa. Nem todo mundo sabe fazer uma denúncia completinha, pronta para uma auditoria, poder trabalhar e etc. Você precisa ensinar essas pessoas e se comunicar com elas. Então, como que... Porque uma coisa é treinar ética, né? Vamos tentar treinar e explicar para as pessoas o que a empresa aceita, o que a empresa não aceita. Mas tá, agora a gente tem um canal, a gente estruturou um programa, tá tudo direitinho. Eu preciso agora disseminar isso. Eu preciso comunicar que tem um canal, que o canal pode ser usado, como ele pode ser usado, para você não ligar para o canal e denunciar uma coisa que não é de uma denúncia, que é um outro assunto. Perfeito. E criar esse tipo de coisa. Como é que você comunica o canal para poder construir uma cultura de integridade? Vamos lá.
Nós temos diversos treinamentos dentro da companhia, já estamos até desenhando um formato já de implementar esse treinamento já na fase de contratação dos novos colaboradores, já para estar muito bem alinhado tudo já no momento da contratação, tá? Que aí a pessoa já vai entrar com todo o alinhamento cultural, vamos dizer assim, porque realmente mudar a cultura das pessoas é algo assim, mais desafiador. Quando você já trata o tema, já na entrada já é sempre mais tranquilo, tá? A gente tem diversos treinamentos, realmente é um desafio a questão dos relatos, tem uma qualidade de relatos. Nós vamos desenvolvendo, tivemos até uma recente alteração no nosso canal aí, que nós segregamos a formatação que a pessoa realiza a denúncia. Era muito comum as pessoas, estava comentando agora com o Maurício, agora há pouco, as pessoas muitas vezes realizam os relatos no calor da emoção. Elas se sentem prejudicadas naquele momento, não param para refletir e vão escrevendo o que vem na cabeça, vamos dizer assim, tá? Que muitas vezes não se sustenta ou não tem uma riqueza de detalhes para que a gente pudesse tomar alguma ação. Nós fizemos até algumas alterações agora na nossa plataforma, que era justamente para dar uma organizada que fizesse com que as pessoas tivessem uma organização na sua ideia no momento do relato. Tá? A gente separou lá, por exemplo, o que foi que aconteceu, quando foi que aconteceu, com quem, alguém presenciou aquele tipo de situação. Foram mudanças simples, mas que, de fato, faz com que a pessoa se organize, até por estar no calor da emoção, ela se organize um pouco nas suas ideias para que pudesse fazer um relato um pouco mais estruturado e a gente pudesse tomar as devidas providências, pudesse ter um moleque de ações para a gente poder investigar e ir atrás dos dados. E você tem notado uma evolução na percepção da sua empresa, das pessoas, sobre o uso do canal, algum tipo de evolução pelos próprios treinamentos? Como é que tem sido esse processo ao longo do tempo? É uma relação direta. Treinou, o canal sobe. É direto. É impressionante. Quando você faz o treinamento, o canal cresce. Não tem como. Até porque nos treinamentos você vai passar toda a segurança para quem está realizando um relato. A gente explica, é uma empresa terceira, é uma página que tem todo o layout da companhia, mas é uma página externa, é muito seguro, você vai conversar com profissionais lá da Alliant, que lá está disponível 24 horas, você não vai conversar com ninguém da companhia para quem se sentir um pouco mais intimidado, vamos colocar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre orienta que as denúncias sejam feitas de uma forma identificada, porque a gente ganha velocidade. Isso é um fato. Se o Thiago vai fazer uma denúncia, faz um relato, se ele se identificou, na hora que chegar o relato, a gente já liga, já esclarece algum ponto, sempre surge alguma dúvida em algum relato, para a gente é muito claro essa situação, a gente sempre, independente, também a gente deixa muito claro para todos, que independente da pessoa se identificar ou não, é garantido o sigilo. É importantíssimo e fica muito claro para todos a questão do anonimato, independente da denúncia ser anônima ou identificada. Muito claro, até porque não é a maioria dos relatos que são procedentes, é um fato. Quando a denúncia é procedente, você vai aplicar a política de consequência, você vai deliberar junto em comissão de medidas disciplinares e tudo mais, você vai tomar algumas ações, mas quando não é, a gente precisa proteger, de fato, quem está realizando a denúncia. O relato de boa fé. Essa comunicação é muito delicada, né? Para você poder construir uma relação de confiança tal que a pessoa ainda se considere... Não, posso falar quem eu sou, que eu sei que vai ser tratado de forma justa e honesta, a gente vai conseguir construir isso. Muito complicado, mas ao mesmo tempo muito importante, na medida em que não é só o que você faz. A gente está na sociedade brasileira. Então você também tem a influência externa de pessoas que desconfiam de tudo. Assim. A gente tem assim, um tecido social de tal forma que as pessoas têm muita preocupação de confiar no outro, né? Confiar no outro é muito difícil na sociedade hoje. Então, equilibrar essa construção de uma cultura, como eu quero ser na Rap Vida, como eu quero ser na Alliant, e ao mesmo tempo, como é que está o externo dessa sociedade, né? Onde essa pessoa mora, a questão da política, a questão dos empregos anteriores dela, como que a gente faz isso, né? Bom, você também é um convidado como diretor, né? Como que você acha que é legal trabalhar isso na Alliant também? Como é que trabalha isso internamente? Porque a empresa que oferece o canal de denúncia, ela também tem que se preocupar com essa questão interna. Como é que é para você isso? Mas é muito parecido, eu acho, assim, né? A gente não consegue fugir muito
da educação do nosso público, né? E educar, eu acho que assim, não só que o canal está aqui para te escutar, mas que eventualmente tem coisas que não é escopo do canal, vamos dizer assim. Então vamos pegar, poxa, será que esse assédio é realmente um assédio, né? Porque, né, o que diz a lei? O que diz as regras da empresa, né? Será que está lidando corretamente? Né? Nem tudo também é uma denúncia, né? Verdade. Então, isso é educar o público, né? Não só, às vezes, a gente levar uma medida educativa para o denunciado, né? Mesmo que a gente verificou lá, olha, realmente você assediou, você tratou mal, você fez isso, aquilo, né? Às vezes até pequenas, vamos dizer, fraudes, vamos dizer assim, mas, ou erros operacionais, né? Você tem que ensinar também o público, vamos dizer, o denunciante, vamos dizer às vezes. Olha, assédio é isso, isso, isso. O que você está falando não é um assédio. Ele realmente pode ter falado um pouco mais ríspido com você, mas assédio é A, B, C e D. Então, cabe a educar também o público sobre realmente o que ele está falando. Acho que são os dois lados. É tratar tanto o líder, educar, treinar e comunicar cada vez mais, mas também treinar o denunciante em, que falou, como fazer a denúncia e que denúncias você deve levar. O papel do líder aqui é muito complicado, porque muitas vezes, ainda que o líder muitas vezes é o alvo das atenções, na medida em que ele que está cobrando a meta, ele que está chamando a atenção por um atraso, é ele que está lidando com algum tipo de situação que não vai ser positiva, em princípio, porque algo negativo aconteceu ou algo positivo não vai acontecer, uma meta não vai ser cumprida e ele precisa fazer essa cobrança. Mas às vezes ele não é o perpetuador desse comportamento negativo, né? Ele está observando um grupo de outras pessoas agindo assim, algum liderado dele que está passando por alguma situação, ele precisa ter não só o comportamento de não agir de uma maneira contra as regras da empresa, mas saber como agir quando não é ele, mas quando ele vê outra pessoa fazendo isso, né? Porque o líder também tem que ser um embaixador para espalhar essa palavra, não só para não fazer, né? Não é só aquela coisa negativa. Eu não fiz nada errado, eu não cometi assédio com ninguém, tá? Isso é o passo zero, né? E só que a gente precisa de vocês para levar isso para a empresa, né? Bom, você está numa empresa que está em todo o território nacional. Então você tem desafios que variam, e desde questões de comportamento até questões específicas. A gente teve um problema no começo do ano no Rio Grande do Sul que trouxe desafios específicos naquela região. A gente vai ter questões agora que vão envolver a cultura, de repente, uma época do ano que é mais importante numa região que outra, que traz até questões operacionais diferentes. Como é que você faz, cara, para poder lidar com esse país inteiro aí, com todas essas dificuldades? Realmente é um desafio, porém após pandemia aqui, com o desenvolvimento de novas tecnologias, questão de reuniões virtuais, isso aí já facilitou bastante o contato já com todos em todo o país, realmente deu uma celeridade muito grande. Mas puxando aqui um gancho aqui num ponto que o Maurício colocou, eu acho assim, muito importante dentro das companhias a questão de deixar muito claro realmente a finalidade do canal de denúncias. A gente percebe assim, não diria uma aceitação, mas quando as pessoas realizam um relato no entendimento delas como sendo algo de um assédio, quando você explica para a pessoa, ela entende, ela absorve muito bem aquilo que está sendo explicado. Muitas vezes que eu sinto falta, percebo em algumas companhias, é não haver esse retorno. Uhum. Por exemplo, que nas entrevistas de percepção ou entrevista exploratória, a gente coleta muito esse sentimento das pessoas, como é que aquilo aconteceu, como foi que se deu, se aquilo de fato procede ou não, e a gente trata essa situação de uma forma muito clara para quem está realizando o relato. E aquela situação, realmente, eles acabam virando até um embaixador do canal. Passa a maior credibilidade, porque a gente sempre tem uma responsabilidade muito grande de dar um retorno correto, um retorno adequado, até para não passar a imagem de que se não se faz nada. Não, se perfeito. Fez, foi investigado, só que não é procedente. Aquela situação não foi bem como você relatou. Até porque, na grande maioria das vezes, as pessoas relatam, principalmente quando são temas comportamentais, no calor da emoção. É um fato.
Muitas vezes a pessoa não está no momento mais adequado para realizar aquele relato. Né? Bom, a gente tem um contexto efervescente, né? Que é a questão do assédio. Acho que isso não para de crescer, a gente nota isso pelos nossos números, a gente nota isso pelo volume de reclamações que até vão para a internet, que aparecem de exposição de empresas nas redes. Só que existe uma questão muito complicada do que é o assédio moral. Né? A gente não pode desmerecer quem se sente ofendido, quem se sente agredido por um líder que está fazendo algum tipo de cobrança, que está fazendo algum tipo de abordagem, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode transformar todo o comportamento de liderança num comportamento que é recriminado, na medida em que você acaba tirando o ferramental do líder para trabalhar. Então, a gente tem aqui um assunto super complexo. Né? Como que você tem visto isso? Aí são duas perguntas. Né? Como você tem visto isso a partir do momento que você tem cada vez líderes novos entrando, das novas gerações entrando nos cargos? E como que você vê, no geral, né? O comportamento geral hoje? Ele está realmente piorando? Por isso que tem tanto, as denúncias de assédio estão crescendo tanto, assédio moral, ou não? Ou é do lado dos denunciantes que mudou muito, da percepção do denunciante? Onde é que você acha que está essa questão, o X da questão do assédio moral? Um ponto aqui bem interessante para colocar é o seguinte: nos treinamentos a gente sempre deixa muito claro que o canal de denúncias ele não é uma ferramenta para poldar os gestores. Não, o canal de denúncias ele não é uma ferramenta de proteção de subordinado ou de gestores. Tá? O canal de denúncias ele é um termômetro, ele é um balizador da conduta ética dentro da companhia. Ponto. A gente deve agir da forma mais imparcial possível. Não é para ser utilizado como ferramenta de proteção de A, B ou C. Tá? Até porque a gente tem conhecimento que o canal de denúncia, em alguns casos, ele é utilizado como uma forma de prejudicar algum outro colaborador, por isso que a gente tem que ter muita cautela, muita calma na avaliação dos casos. Tá? A gente percebe muito, pós-pandemia, que realmente houve uma mudança significativa comportamental na sociedade, de forma geral, que as pessoas estão um pouco mais sensíveis, vamos dizer assim, realmente há estudos nessa linha que a gente percebe um crescimento significativo sobre o tópico. Não diria que é necessariamente só as lideranças, não se trata disso. Às vezes tem as lideranças, tem casos que são as lideranças, mas temos casos também que, de fato, são subordinados, um choque cultural absurdo. Muitas vezes, na minha equipe, por exemplo, tem gente, eu sou cearense, tem gente do Ceará, de Alagoas, São Paulo, Rio, tinha gente de Minas, uma diversidade cultural absurda. O que eu vejo aqui é ter muita clareza na comunicação. Os líderes têm que ter muita clareza na comunicação, no objetivo do que se quer, junto à sua equipe. A gente percebe muito não haver essa clareza de comunicação. E aí começa a se gerar muito choque de informação, choque cultural. A partir do momento que você tem clareza na comunicação, tudo vai fluir melhor. A gente tem, na área, a gente recebe muitas perguntas, muitas dúvidas sobre o que fazer depois que chega a denúncia, principalmente quando é um canal novo. Primeira denúncia chegou, né? O que a gente faz agora? E eu acho que esse é um momento muito importante na construção de uma cultura de integridade, porque é quase que um teste. O colaborador, ele quer ver o que a empresa vai fazer, né? Ela vai só passar um pano, como diz hoje, né? Ela vai trabalhar. A gente recebe muito esse tipo de pergunta lá, né? Como é que você acha, assim, comparando com o que era antes, essa questão da apuração, com o que é hoje, como você acha que isso está hoje no cenário do brasileiro? Eu acho assim, enfim, a gente temos algumas empresas, né, várias empresas, na verdade, que já têm uma cultura de integridade muito, muito forte, que vieram lá atrás, né? Então, elas já sabem lidar, e eu acho que elas estão e aí os colaboradores, em geral, eles já estão numa cultura muito boa, já sabem, né? No fundo, o ser humano, ele se adapta em qualquer situação, então, a gente vê isso acontecer, é muito, muito interessante, né? Mesmo que eu nunca tenha sido exposto a uma cultura de integridade, cultura de controle e tudo mais, a partir do momento que eu faço parte de uma organização, o macro é mais importante que o micro.
Então, eu sou uma pessoa que não estava muito acostumado a controles, enfim, em geral, mais solto ali. Entrei numa empresa que começa a exigir, como foi colocado lá, fez o onboarding lá, né? Fez o treinamento inicial, aqui é assim, e o chefe começa a agir de alguma forma, a pessoa se adapta muito fácil, né? Em resposta à tua pergunta, assim, isso acontece muito nas empresas que estão adotando agora alguma ferramenta, um canal, algum teste ali, que nunca fazia antes, né? Então, e aí é muito essa questão que a gente tem conversado, que é a liderança, né? O ponto central daqui essas empresas, antes de implementar uma ferramenta dessas, né, e a gente ajuda nessa implantação, mas terem processos definidos, já terem algumas respostas pensadas, isso é muito importante, né? Porque vão surgir esses dilemas. E nessa hora, não pode esse comitê de ética, esse gestor de compliance ali, ter dúvida, né? Como eu trato um assédio moral, como eu trato assédio sexual, como eu trato uma discriminação, como eu trato uma violência no ambiente de trabalho. Não é este momento pós-denúncia que deve se discutir isso. Perfeito. É pré. Maravilha. Então, empresas já muito constituídas, falando aqui 20 anos de trabalho, né? Tem resposta para tudo. E aquela empresa nova que chegou, que ainda está, ou aquele gestor novo do área de compliance que, né, veio do jurídico muitas vezes, veio talvez da auditoria, de área de riscos e foi colocado naquela cadeira, né, ele tem essa prática. Então é muito importante, antes de você implantar qualquer canal que seja alguma coisa, buscar ter orientação, ter formalização, ter políticas muito bem definidas, né, para você saber como tratar como líder e não deixar a coisa correr depois, porque você não vai ter, na hora você não vai ter resposta e você vai fazer besteira. Isso me traz uma metáfora muito interessante, né? O canal ele é quase como se fosse um pronto-socorro. Quando chegou, ele já está ferido, já está baleado, Perfeito. já está acidentado, mas beleza, vamos cuidar daquilo, só que tem todo um sistema por trás que está gerando aquilo, né, Edmar? Perfeito. Mas esse momento, Maurício, da implementação dessa cultura, realmente, como é algo novo para algumas empresas, importantíssimo aqui você fazer um benchmark. Como é que as companhias estão tratando? Não é que você seja obrigado, como no início você até colocou, não, tem empresas que são um pouco mais agressivas no aspecto comportamental. Ok, vamos respeitar a cultura de cada empresa, muito embora hoje em dia esse tipo de cultura é bem mais difícil de se sustentar a longo prazo, tá? Mas a gente faz uma pesquisa de benchmark, ver como é que as pessoas estão conduzindo, como é que as empresas conduzem esse tema e vamos alinhar com o que eu espero para a minha companhia, tá? Isso aí realmente a gente, quando implementamos a Alliant, o canal de denúncia já tinha um bom tempo dentro da companhia, a gente já tinha um histórico bem interessante, facilitou inclusive a nossa constituição da nossa política de consequências. Tá, foi para a gente, não, já tem um histórico aqui de todas as ações que a gente toma, não, vamos deixar registrado, vamos deixar formalizado, para cada situação nós vamos seguir com essa sanção, com essa consequência. Tá? E para a gente foi muito, muito tranquilo nesse aspecto. Eu acho que toca num ponto muito importante, porque existem muitas empresas que implementam o canal por uma questão regulatória. Dependendo do setor que você está, de algumas situações, enfim, você tem a obrigação de ter um canal. Perfeito. Só que ter o canal não quer dizer absolutamente nada. Você simplesmente ter o canal. Você pode até ter o canal e nem comunicar. Só comunicar para as autoridades e dizer que tem. Perfeito. E gera algumas evidências ali, tá tudo certo. Mas não é para isso que existe o canal, né? Ele é para outras coisas. Já tratamos aqui de várias situações. Você acabou de dar uma dica muito importante pro líder que está implementando seu canal pela primeira vez, né? Com a sua experiência. Então, que é essa questão de fazer benchmark, de pesquisar. O que mais você diria para uma empresa que não tem canal interno, está querendo começar agora, deve ter um monte de coisa guardada ainda que o pessoal só está precisando de um canal para denunciar. Então, dá outras dicas para quem está implementando um canal pela primeira vez. Vamos lá. Aqui tem que estar muito claro o que a companhia quer. Como você colocou, não adianta eu constituir um canal robusto, vou contratar Alliant, empresa com know-how absurdo no mercado sobre o tópico de canal de denúncias, porém, de fato, precisa que a alta administração acredite. De fato, que vai ter situações que vou ter que cortar na carne. É um fato. Não tem como. Se você implementa um canal de denúncias que a alta administração não acredita, não funciona, não tem como. É simplesmente para cumprir legislação.
Tá? Isso, para a gente, é um balizador, um termômetro muito grande na nossa companhia, que a gente tem volume. Pois se você tem um volume considerável de denúncias, é porque as pessoas acreditam. Não é que a gente tenha mais problema do que outra companhia, não. E o problema não é nem volume. O problema, a questão com relação ao canal de denúncia, é sempre o que é que você faz, quais são as medidas que você toma diante daquele cenário. Ponto. Aí sim, aí realmente esse é um ponto crucial para a manutenção e a credibilidade do canal. Agora, se você tem um canal de denúncias, as pessoas relatam lá, nada é feito, não é tomado nenhuma ação, coisa do tipo, está fadado ao fracasso, não tem como. As pessoas vão só se expor. O sentimento de quem está realizando o relato, não, é só exposição, não surte efeito. As pessoas não acreditam. E aí tem uma situação muito importante que eu acho que é muito crucial no que você falou, que é assim, não se assustar com o volume de denúncia. Perfeito. O volume de denúncia em si não quer dizer nada, né? Assim, você tem muita denúncia, você está comunicando o canal, você tem uma empresa com 100 mil colaboradores. Então a gente está falando aqui de uma média de 7 a cada 1000, você tem muita denúncia. Perfeito. Haja trabalho, é uma labuta todo dia ali para poder fazer com que aquilo ande. Porque também tem a tempestividade, né? Assim, a pessoa faz uma denúncia, não pode demorar muito para poder dar algum tipo de retorno. Então, como é que você trabalha isso? E aí, hoje, a gente tem a tecnologia trabalhando para poder facilitar isso. As empresas são muito grandes, tem software, você tem soluções para isso. E aí, a gente entra numa coisa interessante da tecnologia, né? Que é o que é possível implementar do que tem de novidade hoje, pensando que a gente está tratando de um tema tão humano, tão delicado, que é tão caro para o denunciante ali, para a pessoa, e que tem tanto impacto na vida da relação daquele líder com aquele liderado. O Fiz, ele não falou na apresentação, mas ele tem uma larga experiência com inovação e com produtos também. Como é que você vê isso, Fiz? Olha, então até conversando um pouco antes, nessa questão, por exemplo, de saber público, né, entender o público teu. Então, desde, vamos dizer, usar no canal, por exemplo, técnicas, né, de coletar a denúncia, né, via, por exemplo, para pessoas com deficiência, né, seja auditiva, seja da fala alguma coisa, então você conseguir traduzir isso, né? A gente estava conversando sobre também como garantir o anonimato, tecnologias para garantir anonimato na entrevista com a pessoa, né? Então, por exemplo, o que a gente faz, né, dentro do canal, né? O cliente tem direito, por exemplo, pedir o áudio daquela conversa que a gente teve, que ele relatou, para entender melhor o que era o contexto. O áudio tem que vir distorcido para garantir o anonimato, por exemplo. Muita gente está hoje em dia trabalhando questões de inteligência artificial, né? Então vamos fazer um canal com inteligência artificial para conversar com a pessoa da inteligência, né? Tomar muito cuidado, né, na hora de implementar isso, para não tornar essa relação extremamente ruim falar, mas artificial, né? No sentido de você está conversando com um bot, você sabe que está conversando com um bot, mas de repente você tem uma situação crítica, né? Não cabe ao bot da inteligência artificial conversar com você enquanto você está passando por um estresse grande, né? Perfeito. Ele tem que saber o momento de parar de conversar e direcionar para o atendente humano, né? A gente acredita muito que o entendimento humanizado neste tipo de situação, em situações de integridade e de ética, é extremamente importante. Então, você também tem o lado tecnológico que tem que acelerar e tudo mais, né? Porém, se conseguir falar com a pessoa de uma forma segura, você conseguir estar disponível 24/7 com uma pessoa para falar, e coisas interessantes, né? Eu tava, assim, aumentou muito a duração do relato, né? Nossa média está em 5 minutos, mas a gente tem visto que tem a média ela acaba mentindo. O importante é a mediana. E a mediana é muito maior que isso, né? Eu estava outro dia à noite lá, fiquei umas 8, 9 horas no escritório, e aí você consegue ouvir todo mundo, né, atendendo e tal. Tinha um atendente nosso trabalhando, né, ele passou 1 hora escutando, e ele falava a cada 20 minutos, 15 minutos ali. Mas você não quer abrir uma denúncia, né? E eu não via, lógico, que estava acontecendo do outro lado da linha, né? Só via ele ouvindo, entendi, ok, então aconteceu isso, aconteceu aquilo. Era 1 hora em que a pessoa, ela estava reclamando, ela estava expondo ali alguma situação para ela. Extravasando. Não era uma denúncia, porque ele tentava direcionar para o escopo que a gente conversou, né? O que foi pedido para a gente, Mas era uma reclamação. E assim, então, as pessoas precisam falar, e precisa ter uma pessoa do outro lado da linha, né? Eu acho que é que nem quando a gente trabalha em qualquer... Se liga aqui para um banco, né?
Você vai com a URA até um certo ponto. Depois você quer que o gerente virtual deixe, entre lá o cara, sei lá onde ele está lá trabalhando, mas você quer uma pessoa para resolver teu problema. Como que você vai construir uma cultura de integridade, né? Uma cultura ética, positiva, se a pessoa liga chorando e não consegue... Exato. Perfeito. E você vai botar numa inteligência artificial para falar com a pessoa. Então, assim, tem um momento que você tem que transicionar isso para um ser humano. Então, a tecnologia funciona? Funciona. Eu acho que a tecnologia funciona muito bem para acelerar as respostas, a apuração. Então, estamos falando de treinamentos à distância. Perfeito. Estamos falando de entrevistas remotas, ele não precisa mais se deslocar pelo Brasil todo. Ter um controle muito bom de SLAs. Olha, essa denúncia aqui está demorando 60 dias. O tempo médio de apuração nosso, denúncias, está em 57 dias, que é de todos os clientes nossos. Perfeito. Né? Mas tem cliente ali, eu estava olhando lá, com 4 meses para apurar um relato. Né? Perde a confiança completamente. Perde a confiança. Você tem que ter esse SLA, você tem que ter métodos hoje eletrônicos de controlar isso. Você delega, às vezes, um relato para a área, sei lá, jurídica para resolver e cai no bolo ali e não é resolvido. Então, hoje em dia tem que usar a tecnologia, acho que para isso. Para o propósito principal de disseminar a cultura, lógico, toda ferramenta é válida, mas acaba sendo no trato pessoal das pessoas. Realmente tem... puxando esse gancho aí do Maurício, mas realmente a tecnologia tem que ser utilizada, perfeito, mas realmente ela tem certa limitação. Não tem como. Hoje, nos temas comportamentais, é muito delicado. O tema por si só é um limiar muito tênue, tem uma linhazinha muito tênue entre por exemplo, um assédio moral e um conflito na relação de trabalho. Ali está são temas muito delicados. Exato. Hoje, já trabalho com um canal de denúncia já tem 10 anos. Até hoje a gente se depara com algumas situações, não necessariamente temas comportamentais, mas será que isso seria um assédio? Será que seria uma discriminação? O mundo está mudando muito, muda toda hora, situações que a gente nem cogitava vivenciar, coisa de 5 anos, hoje já está tudo diferente. Tá? Realmente, para você colocar isso uma IA, para interpretar, para entender e dar um direcionamento, não vejo como, não vejo sentido, não vejo como. Realmente, você precisa ter um atendimento realmente humanizado, precisa ouvir, entender, interpretar. Muito comum quando a gente faz as ligações lá de percepções ou exploratórias, é muito comum as pessoas realmente desabafarem lá, ligações lá de 40 minutos, 50 minutos, muitas vezes não trazem o relato em si, mas já trazem outros direcionadores, que aí a gente já pode envolver questões de RH, treinamentos, compliance, trazem outros temas, outros tópicos que também são importantes para a companhia, para a disseminação da sua cultura de forma geral. A liderança, ela tem essas duas camadas, né? Ela tem os líderes ali que estão ali no chão de fábrica, como você falou, e tem outro ponto também, que acho que foi o primeiro ou segundo que você falou, que é do engajamento da alta liderança. Perfeito. E aí a gente tem essa cadeia de exemplos que você falou, né? Ou seja, todo mundo tá no mundo do trabalho tem o seu desejo de crescer, de evoluir, de subir. Então, quando você vê o comportamento da alta liderança, você entende o que você precisa fazer para conseguir crescer naquela empresa e também galgar os passos da sua carreira. Isso é um ponto. Mas o canal, ele não vai te dar um ROI imediato, né? Ele não vai te dar um retorno, um lucro. Ele vai ter uma questão que, de repente, o jurídico pode contribuir, falando que diminuiu a questão de processos. Ele vai ter uma questão que o RH pode trazer um feedback positivo, dizendo que, poxa, diminuiu o turnover, etc. Mas uma coisa é treinar e engajar a equipe, a denúncia, as pessoas, os líderes dali do chão. A gente precisa de que você conte o segredo pra gente de como engajar a alta liderança, porque isso é uma dúvida geral. A gente recebe isso com muita frequência. E você é de uma empresa que a alta liderança é engajada. Então, qual o segredo? Como é que você conseguiu fazer isso lá? Na verdade, foi o contrário. A gente foi muito fácil. Nesse tópico foi muito fácil, porque a alta administração sempre deu muito apoio ao canal Denúncias. Eles sempre visualizaram valor no canal Denúncias, na área de auditoria, nas áreas de controle da companhia como um todo. Eles sempre apoiaram muito esse tópico. Para a gente foi muito natural, vamos dizer assim. Tá? E essa disseminação da cultura, de ter tudo muito bem alinhado com a cultura ética da companhia, isso já foi muito natural para a gente, já vem dos próprios fundadores da companhia.
Tá? Para a Muito gente foi bacana. muito simples, foi muito fácil. Edmar, você passou agora por faz um ano, né, mais ou menos, a fusão, né, a Vida Norte Derma Internet. Fevereiro né? de 2022 para então cá, mais ou menos. Então, 2 anos Isso. aí, né? Como foi a cultura das duas e como você conseguiu trabalhar essa cultura de integridade? Teve diferença? Teve problemas? Conta um pouquinho pra gente. Na realidade, a gente temos realmente um choque cultural, questão de alinhamentos de cultura de forma geral. Eram duas companhias gigantes, realmente com Até forma... 3, na verdade, né? Porque teve, né, a Notre Dame Intermédica e a Apivida, enfim. Exato, né? Mas na época da combinação era basicamente a Apivida e Notre Dame Intermédica, apesar da gente falar muito das duas, mas como são empresas compradoras, vamos dizer assim, existe uma infinidade de empresas ao redor desse grupo aqui. Tá? E realmente é um desafio que a gente precisa realmente um engajamento muito forte aqui, principalmente área de recursos humanos, compliance. Hoje, atualmente, essa semana, estamos até na semana aí de ASG, realmente realizando diversos treinamentos, mas não tem outro caminho. Treinar, você tem uma liderança muito forte, muito alinhada com o propósito da companhia, uma liderança que transmita todo a cultura da companhia de forma geral, tá? Realmente, sem esse engajamento das nossas lideranças, você não vai conseguir disseminar. Poxa, são muitas pessoas, muitas visões diferentes de mundo, realmente a gente precisa ter esse alinhamento, mas não tem outra forma de vir, a não ser que seja via treinamentos. Realmente a gente precisa ter o treinamento, nosso código de conduta estamos até passando já por uma atualização, mas de forma geral, o código de conduta das companhias você percebe que realmente são bem alinhados, você não percebe grandes diferenças de um segmento a outro, salvo algumas questões específicas em função de segmento, mas de forma geral estão todas muito alinhadas, né, vamos dizer assim. E você teve alguma diferença de cultura muito grande ou já era mais ou menos alinhado? Não, uma diferença de formas de trabalhar, cultura, realmente nós tivemos algumas diferenças realmente culturais, mas isso vai se alinhando ao longo do tempo, isso aí eu vejo como um processo natural que realmente aí precisamos contar realmente com as lideranças para que seja o mais tranquilo possível, né? Mas realmente não tem como, é muita diferença... mas todos são profissionais e realmente acabam se alinhando, né? Legal. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu queria convidar o Edmar e também o Maurício a uma indicação de série, livro. Não precisa ter a ver com o tema, tá, pessoal? Pode ficar à vontade, alguma coisa que vocês gostaram de ver. Eu também vou dar minha dica. Então, todo mundo vai poder falar aqui. Série, livro, filme, o que vocês quiserem, para o pessoal aí de casa poder assistir uma coisa nova. Ah, bacana. Assim, uma indicação de filme assim, que para mim é um filme assim, fantástico, eu vejo O Discurso do Rei, por conta da importância da comunicação. Você ter a comunicação de uma forma muito clara, lá no filme, realmente o desafio do rei realmente é superar a gagueira e demonstra muito claramente para todos a importância de ter uma comunicação. No momento de guerra, todo mundo na expectativa de ouvir as palavras do rei, naquele momento tão delicado. O exemplo de liderança, né? Além de ser história real, também tem uma questão pessoal que ele teve que se transformar para poder dar o exemplo para aquela comunidade dele, para a sociedade dele. Muito bom. Filme maravilhoso. Sua dica? Eu tenho a dica de eu pesquisei, eu gosto muito de estudar, né, e entender um pouquinho as motivações, né, e como a gente consegue tirar os vieses das coisas. Eu acho que o viés leva a gente a tomar decisões muito erradas, né? A gente tem as nossas crenças ali internas, infelizmente não conseguimos tirar essas crenças se a gente não conhecer. Então, eu pesquisei alguns livros e tem muito pouco livro sobre viés, falando sobre como é o ser humano, né? E saiu faz acho coisa de alguns anos atrás, do Morgan Housel, que ele tem um viés financeiro, que acho que é a psicologia do dinheiro, alguma coisa assim, mas no fundo ele acaba tratando de viés do ser humano, como o ser humano é, né? E só entendendo como a gente é e como a gente tem que se analisar que a gente vai conseguir tomar as decisões corretas e não ser, então, né, tanto enganado pela gente como o sentimento dos outros, né? Então, esse livro, assim, é um dos poucos que tem sobre vieses.
E é muito prático, é isso que é interessante. Ele traz muitos cenários, muitas coisas reais que aconteceram com as pessoas. Então, eu acho que vale a pena ler e conhecer e se conhecer um pouco mais. Bacana. Eu vou de filme também. Eu vi um filme recentemente que me emocionou muito, que chama Dias Perfeitos. É um filme japonês, é dirigido por um alemão, mas é um filme que mostra um trabalhador que limpa banheiros em Tóquio. Durante o dia dele. Aí a gente vê o dia a dia e como que ele leva a vida dele com esse trabalho que às vezes a gente não olha, né? Ou a pessoa é quase que invisível perto da gente. E o universo que tem naquela pessoa. E é muito tocante. Todo mundo aqui consegue lembrar da sua vida, das pessoas que a gente conheceu e como cada ser humano é um universo inteiro, né? Edmar, para você, o que é cultura de integridade? Cultura de integridade, para mim, é o dia a dia da companhia. É o comportamento das nossas lideranças. Tá? Realmente é quem vai fazer com que essa cultura se dissemine dentro da companhia. Não adianta a gente ter políticas, normas, códigos de conduta, mas que as pessoas não cumpram. E sempre vai ter que ser via exemplo. A gente precisa ter o exemplo da alta administração e que vá descendo toda essa cadeia até chegar no que a gente chama aí do chão de fábrica. Se essa cultura não vier de cima até chegar lá no nosso chão de fábrica, que as pessoas disseminem, acreditem, você nunca vai ter uma cultura de integridade dentro da sua companhia. Não tem como. Não vejo outro caminho se não for pelo exemplo. Maravilha. Maurício Fies, para você, o que é cultura de integridade? Para mim, tem uma frase do Peter Drucker, que é o grande mestre aí da gestão, né? Ele que, enfim, criou toda a ciência da gestão, né? E muito vinculado com o líder, né? Ele falava, né, a diferença de eficiência e eficácia, né? E para ele, né, não basta você tem que fazer as duas coisas, né? Fazer as coisas certas e fazer certo as coisas. Mas para mim é fazer a coisa certa, né? Você constrói uma vida, uma reputação durante 20 anos e se você não toma uma decisão certa no momento certo, você destrói tudo. Então não basta você ter o bom senso e tudo mais. Você tem que refletir e ter essa cultura de integridade dentro de você. Perfeito. E falar, peraí, essa decisão que eu estou fazendo, ela é correta? Ela não é correta? Né? Independentemente do resultado. Né? Isso aqui está de acordo com a cultura da companhia, não está de acordo com a cultura da companhia. Né? Então é isso. Independente se eu vou satisfazer alguém, não vou satisfazer e tudo mais, mas é tomar a decisão certa. Bom, muito obrigado. O papo foi muito bom, muito legal mesmo, muito aprendizado. A gente está chegando no final do nosso primeiro episódio. Muito obrigado para você que nos acompanhou por essa jornada. Muita reflexão, muita conversa, descontração, dicas. Muito bacana, estou muito feliz. E fiquem ligados. Vamos trazer mais convidados, vamos falar de mais temas. Como é que a gente pode construir uma cultura de integridade nas organizações. Até a próxima. Muito obrigado.